Bem-vindos ao Espaçonave Podcast, o seu podcast semanal sobre marketing, branding, tecnologia e outros temas que orbitam o universo criativo. Eu sou Henrique Félix e eu tô feliz em compartilhar que teremos nossa primeira série de episódios aqui no Espaçonave Podcast. Eu vou trazer conteúdos sobre os 4 P's do marketing. Essa metodologia que foi popularizada pelo Kotler, que é base para estratégias de marketing, mas que muita gente está deixando para lá e está focando em coisas muito específicas e esquecendo como esses 4 P's têm que estar conectados o tempo todo para a gente conseguir uma estratégia efetiva de marketing. Bom, eu acho que o Espaçonave Podcast é um espaço muito legal para a gente trabalhar esses conceitos básicos de marketing e revisitar essas teorias. Eu acho que é muito pertinente a gente voltar nos 4 P's por 2 motivos específicos. O primeiro, porque as pessoas não estão olhando muito para isso. E eu não entendo que esse marketing de agora, esse marketing na era digital, é muito diferente do marketing de antes. Tanto que quando me perguntam se eu faço marketing digital, eu falo que eu faço marketing. Independente se é esse marketing mais tradicional ou marketing digital, a teoria é a mesma. Ela cresceu, ela teve mutações, evidentemente, mas em essência ela é a mesma. Por isso que eu acho interessante a gente voltar e dar uma olhada com mais atenção, porque as pessoas na internet elas estão muito mais preocupadas em ensinar sobre a dancinha do momento, ou a próxima trend, ou formas de viralização, do que para olhar para essas teorias que já existem, que estão aí há mais de 20, 30 anos. Essa em específico a gente vai ver, tem bastante tempo. E que são teorias sólidas, consagradas, que funcionam e que estruturam uma estratégia de fato, né? E o segundo motivo que eu acho pertinente a gente voltar nesses 4 P's é essa possibilidade de atualizar esse conceito e entender como que ele está funcionando hoje, né? Porque quando ele foi trazido em mais evidência, né? Foi quando ele foi colocado em discussão principal em 1998 e depois consagrado com a administração de marketing do Kotler em 2003, ele tinha uma perspectiva muito da época, de como era feito o marketing da época, evidentemente, né? E hoje todos os P's estão diferentes de como foi trazido no livro. Então eu acho super válido por esses 2 motivos. O primeiro, que as pessoas não estão olhando para esses conceitos básicos. E o segundo, porque é importante a gente olhar para eles e entender como que isso mudou. Eu acho que falta um pouco isso de material e de essa discussão dessas atualizações dos conceitos. Bom, mas então o que é esse tal composto de marketing? Que ele também é conhecido assim, os 4 P's, composto de marketing. Ele não foi criado pelo Kotler, apesar de muita gente relacionar. Eu mesmo não lembrava que ele não havia sido criado pelo Kotler, porque para mim são os 4 P's do Kotler. Tiro aqui até minha carteirinha de liberdade criativa para poder me referir a essa metodologia como 4 P's do Kotler, como todo mundo faz. Mas esse composto de marketing ele foi proposto inicialmente por E. Jeremy McCarthy em 1960, há bastante tempo, né? Mas é com Kotler que isso se popularizou em 1998 e depois em 2003 com o consagrado Administração de Marketing, que é meio que uma bíblia também para o marketing da época. Eu fui procurar para ver se eu encontrava qual foi o primeiro livro do Kotler que falou sobre o composto de marketing, qual foi o primeiro livro que ele citou os 4 P's. Não consegui encontrar e me deparei com uma extensa lista de publicação do Kotler. Ele tem mais de 70 livros, inclusive ele iniciou nos anos 70. Eu achei que o trabalho dele tinha se iniciado mais nos anos 90, porque as referências mais famosas dele são dos anos 90, final dos anos 90 e 2000, mas ele já tá na ativa tem bastante tempo. Ele já tá bem velhinho, inclusive, tá com 95 anos, o Kotler, mas ela tá super nativa, às vezes ele vem no Brasil, faz palestras, recentemente ele veio. Não tive a oportunidade de vê-lo, mas quem sabe ainda acontece, né? O Philip Kotler. Mas aí o Philip Kotler, ele difundiu o conceito, e esse conceito ele se tornou o coração de um plano de marketing. O Kotler também estrutura esse plano de marketing. E os 4 P's eles estão nesse coração, nessa base. Mas quais são os tais 4 P's de fato? Produto, preço, praça e promoção. Esses são os 4 P's que são uma base para um plano de marketing. E aí, se a gente for falar individualmente, nós temos que o produto é aquilo que satisfaz a necessidade ou desejo. O preço é o fator que estabelece uma condição de troca. A praça é o local que possibilita que a troca aconteça. E a promoção é a forma de comunicar ao público-alvo sobre o produto, o preço e a praça, estimulando essa troca. Então aqui a gente já tem muitos outros conceitos que eu acho que é válido a gente
conversar sobre eles também, né? Vamos para a definição de marketing do Kotler? Para essa série, eu vou estar usando bastante o livro Marketing na Era Digital, da Marta Gabriel e do Rafael Kiso. Eu tenho a segunda edição, mas ele já saiu a terceira. Eu vou deixar todos os links aí para vocês na descrição dos episódios, se você quiser acessar os livros, né? Comprar os livros. E nesse livro, a Marta Gabriel e o Rafael Kiso, eles trazem os conceitos que o Kotler trabalha, para a gente abrir já, para começar o livro já entendendo com clareza quais são esses conceitos. Marketing, para o Kotler, tem a seguinte definição: marketing é a atividade humana dirigida para satisfazer necessidades e desejos por meio de troca. Aqui a gente tem outros 3 conceitos: necessidade, desejo e troca. Falando individualmente, a necessidade é bem aquilo que a gente aprende no ensino médio da pirâmide de Maslow. São as necessidades básicas para um ser humano, o que é necessário para a sobrevivência desse ser humano, né? E aí no âmbito mais fisiológico, que é a base da pirâmide, até subir para o âmbito de realização pessoal, que é um âmbito mais abstrato, que está ligado muito mais no âmbito social desse ser humano. E aí, sabendo que nós temos necessidades, nós conseguimos, através da nossa capacidade humana, desenvolver os desejos. Bom, então um exemplo aqui para a gente entender necessidade e desejo. Se eu tenho fome, se eu tô com fome e quero comer alguma coisa, eu vou comer qualquer coisa, né? Para saciar essa minha fome. Mas se eu tenho fome de alguma coisa específica, de uma lasanha, eu vou querer uma lasanha. Não vai ser um PF que vai me satisfazer, assim, amplamente. Ele pode satisfazer a minha necessidade, mas ele não vai sanar esse meu desejo. E aí o marketing entra. O Kotler também inclui que o marketing é feito para satisfazer as necessidades, mas o marketing dentro de uma sociedade capitalista, ele atua muito mais nos desejos. Ele potencializa os desejos, ele gera desejo. E a marca está muito nesse espaço também, né? A marca cria um significado diferente para essa necessidade, ela eleva, ela diferencia, mas esse é assunto para uma outra vez. E o outro conceito que a gente tem também é o de troca, que é a troca que normalmente é feita pelo dinheiro, mas a gente não pode entender troca também só como isso, porque se a gente tem uma ação que é educativa, por exemplo, e ela não é financeira, como, por exemplo, redução de tabagismo, a troca aqui seria a redução do tabagismo por parte de quem está comunicando, e o receptor irá reduzir o consumo. Então isso também é uma troca. O conceito de troca ele não está diretamente ligado ao dinheiro, essencialmente, né? Apesar de que normalmente está, sim. E a troca também ela existe na base do consentimento, né? Porque senão ela vira uma outra coisa, né? Ela vira uma coerção, ela vira uma súplica, uma intimidação, ela pode ir para outros aspectos. Mas a troca, em essência, ela existe com esse consentimento entre as duas partes. Pelo menos, né? Pelo menos 2 partes. Ela pode existir com mais partes também. Mas tendo esses conceitos já na cabeça, nós conseguimos voltar melhor agora para os 4 P's. Então, o produto, que é aquilo que satisfaz a necessidade ou desejo. O preço é o fator que estabelece a condição de troca. A praça, o local que possibilita que a troca aconteça. E a promoção é a forma de comunicar ao público-alvo sobre produto, preço e praça, estimulando a troca. Nós veremos cada um desses conceitos mais amplamente nos próximos episódios do Espaçonave. E aí eu acho válido a gente revisitar também o conceito de planejamento estratégico de marketing, porque o Kotler traz muito que os 4 P's são o coração de todo plano de marketing. E esse plano estratégico de marketing, ele é conceituado como o processo no qual uma empresa analisa o ambiente de marketing com foco nos seus objetivos, com um determinado público-alvo, traçando as estratégias de marketing para alcançar tais objetivos. Então, basicamente, o que o Kotler está trazendo aqui é que não existe estratégia de marketing sem 3 fatores principais: objetivo, ambiente e recursos. Esses 3 pilares aqui são base para toda a estratégia, e é até um conceito bem amplo de estratégia que pode ser levado para outras áreas, mas vamos pensar aqui na perspectiva do marketing. Falando sobre cada um desses pilares, quando a gente fala do objetivo, aqui a gente está falando primeiro de um objetivo de negócio, um objetivo que tem que vir da administração da empresa. O objetivo que o marketing vai criar dentro das ações de marketing em
menores, microações, ele tem que ser derivado de um plano de marketing principal, que é macro, que vai ter um objetivo da empresa. O marketing não cria o objetivo principal do negócio. Isso tem que vir da administração, o direcionamento que o marketing deve seguir. O marketing vai criar seu planejamento estratégico para buscar sanar esse objetivo que o negócio propõe. E aqui não é só o marketing que vai fazer isso. Assim. O objetivo ele pode estar relacionado com o comercial, ele pode estar relacionado com o RH, ele pode abranger outras áreas também, né? E o marketing vai pegar esse objetivo e vai trabalhar em cima dele. O ambiente é o lugar e também as pessoas que estão envolvidas, todas as partes que estão envolvidas. Então, o público-alvo ele entra dentro desse ambiente. E é impossível você pensar em uma estratégia sem ter isso em mente. Para quem é essa estratégia? Onde que essa estratégia vai acontecer? E o outro fator principal para construir uma estratégia são os recursos. Os recursos podem ser financeiros ou não. Pode ser o tempo, pode ser a equipe, pode ser o ponto, o lugar, né, que isso vai acontecer aqui como um recurso também. E não dá para pensar uma estratégia sem entender os recursos. Se você está pensando uma estratégia aí sem objetivo, só com ambiente e com recurso, você não está pensando uma estratégia direito. E o mesmo vale se você está pensando em uma estratégia sem pensar no ambiente, só no objetivo e nos recursos, ou se você está pensando só no objetivo e no ambiente e está esquecendo aí o que você tem para gastar e como que você vai utilizar esses recursos, essas pessoas, esse tempo, essa energia. Bom, tendo isso em mente, voltando agora para o composto de marketing, eu quero trazer, só para a gente finalizar, um outro conceitinho que amarra com os 4Ps. Então, nós temos os 4Ps, produto, preço, praça, promoção. Em cima desse composto de marketing dos 4Ps, surgiu os 4Cs. Esses 4Cs foram implementados pelo Robert Lauterborn, e o Robert traz que para cada P existe um C correspondente. O que eu acho disso? Eu acho que depois que você entende os 4Ps, esses 4Cs aqui eles ficam um pouco em desuso. Mas para você entender, para te ajudar a entender o que é cada coisa, a gente vai utilizar. O P de produto ele é diretamente ligado com o cliente, com a solução para o cliente. O P de preço ele é diretamente ligado com o custo para o cliente, essa percepção de valor, né? O P de praça ele está muito ligado à conveniência, à facilidade que o cliente consegue acessar esse seu produto. E a promoção ela está muito ligada com a comunicação. Essa comunicação que vai, né, conectar com o público-alvo, vai comunicar o preço, a praça, vai de fato promover esse produto. Os 4Cs nós vamos usar mais para entendimento, mas foca nos Ps que eles são mais importantes. E eu mesmo nem lembro muito do C, porque depois que você entende o P, o C ele já vem meio que quase que uma perspectiva lógica. Então, para hoje foi isso. O Espaçonave Podcast fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos episódios dessa nossa primeira série aqui, os 4Ps do marketing hoje. E para o próximo episódio nós vamos falar sobre o produto, como que o produto é visto hoje, como que esse produto se alterou ao longo do tempo e o que conceitua um produto de fato, né? Como que você deve pensar em produto. É isso, valeu, até semana que vem, até a próxima quarta-feira, no próximo Espaçonave Podcast.